E aí, fianos de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Meu nome é Guilherme Davi, fundador do Orgulho Federal, e hoje é um dia muito especial por dois motivos. O primeiro é que essa é a nossa primeira entrevista gravada que fazemos aqui para o nosso novo canal do Orgulho Federal. E uma das propostas do canal é trazer pessoas que estudaram no IF e se destacaram de alguma forma na sua trajetória acadêmica. Isso nos leva ao segundo motivo, que é nosso convidado de ouro. Renato César Valentim. O Renato tem apenas 20 anos e foi aluno do Instituto Federal de Pernambuco. A história dele é incrível. Apesar de ter sempre tido uma vida humilde, ele conseguiu ser aprovado em Dartmouth, uma das melhores universidades do mundo. Hoje eles vão contar tudinho. Como ele começou e como ele terminou. Tudo bom, Renato? Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer poder colaborar com esse projeto, né? Eu tenho visto quão importante é a educação federal e o quão importante ela foi para mim para chegar até aqui. Então é um prazer, de certa forma, compartilhar e também, quem sabe, inspirar alguém, caso esteja interessado, né, a entrar nesse mundo de querer estudar fora, né? Esse É mundo isso aí. tão, às vezes, desconhecido. Isso aí, legal. Bom, pra gente começar então, eu queria saber desde o início. Conta pra gente como tudo começou. Como é que foi sua infância, sua adolescência? Como é que era o ambiente que você vivia? Certo. Eu venho de uma família muito humilde, né? A gente, claro, nunca passou muita necessidade, assim, dizer assim, olha, tá faltando comida na mesa, mas também foi tudo de forma muito restrita. Eu me lembro que eu sempre me perguntava, quando eu tinha os meus 5 anos, perguntava para minha mãe por que eu não podia ter aulas como meu primo tinha, que tinha uma condição melhor que a minha, em escolas particulares e privadas, nesse caso, como ele tinha também. E eu sempre recebia, de certa forma, uma resposta, né, bem gentil da minha mãe, que existiam coisas que estavam fora do nosso alcance. E, de certa forma, eu cresci com essa perspectiva. Me mudei muito também por conta que a gente vivia de aluguel e tudo mais, até com que a gente conseguisse finalmente construir a nossa própria casa aqui no bairro chamado Alto do Moura, né, na cidade onde eu vivo, que é Caruaru, Pernambuco. Enfim, foi aonde eu pude ter um contato diferente. Eu, de certa forma, cresci em um ambiente suburbano e depois fui quase para um ambiente rural, onde eu tive a oportunidade de até pastorar ovelhas e tudo mais. E nesse ambiente foi onde eu ingressei numa escola municipal aqui na minha comunidade e foi aonde tudo começou. Quando, na minha transição do quinto ano para o sexto ano, eu, conversando com alguns professores, eu sempre fui muito próximo, gostava de sentar na frente e conversar com os meus professores. E eles começaram a brincar entre si. Se eu não me engano, era um professor de história, inglês e matemática. Começaram a brincar dizendo que haviam estudado em universidades de ponta no mundo. E eles deram um exemplo de 3, que eu me lembro até hoje, que foi Stanford, que é nos Estados Unidos, e 2 na Inglaterra, que é Oxford e Cambridge. E para mim era muito estranho naquele momento, porque eram nomes em inglês e eu não sabia falar inglês. Eram outras coisas que eu pedia também como oportunidade para minha mãe, mas infelizmente as condições financeiras da gente eram difíceis para que eu pudesse ter esse privilégio. E eu perguntei aos meus professores, né, na ingenuidade, poxa, vocês estão aqui nessa escola que de certa forma não tem nenhuma estrutura e vocês estão dizendo que vocês estudaram nas melhores universidades do mundo. Como assim? Como assim vocês estão aqui ainda? Por que vocês não estão viajando pelo mundo como vocês disseram? E eles levaram na brincadeira, né? Começaram querendo, querendo mostrar realmente que eles haviam estudado lá, mas depois disseram, não, Renato, olha, é tudo brincadeira, mas essas universidades existem. E o engraçado é que eu coloquei no meu coração uma coisa, poxa, o mundo é maior que a minha cidade, né? No sexto ano, acho que eu tinha o quê? Os meus 10, 11 anos. Mas, como eu cresci também com aquela ideia de que existem coisas, né, que estão fora do nosso alcance, eu estava muito dos meus pais,
eu acabei dizendo, não, esse mundo existe, mas não é para mim. E foi no 6º ano também que eu pude ter o contato com gente de fora, né? 5 nativos americanos foram na minha escola para apresentar a cultura deles, apresentar a língua inglesa e por aí vai. E eu sempre fui uma criança muito curiosa e no 6º ano, enquanto eles estavam falando inglês, mesmo que devagar, para que a gente pudesse entender, eu fiquei frustrado e curioso ao mesmo tempo. Frustrado porque eu não conseguia me comunicar, só sabia falar The Book is on the Table, né? E, enfim, e algumas palavras que meu irmão tinha me ensinado, palavras soltas, tipo lion e como contar de 1 a 10 em inglês. E essa foi minha frustração. Eu queria me comunicar com essa comunidade global, mas ao mesmo tempo também eu queria entender o que eles queriam passar para mim. E essa frustração acabou se convertendo de forma inconsciente em curiosidade. Eu marquei também no meu coração no 6º ano que, poxa, o mundo realmente é maior, está fora do meu alcance, vou continuar fazendo o que eu devo fazer, aquilo que a minha família pode me proporcionar, que é essa educação em uma escola municipal. E, enfim, vou continuar estudando da forma que Então, me apresentaram. Só te interrompendo aqui. Certo. Então, aos 10, 11 anos, você percebeu que existia um universo muito maior que o ambiente que você estava. Foi a primeira vez que você olhou e falou assim, eu não preciso estar preso aqui, onde que eu nasci, e morrer aqui. Eu posso conquistar muito mais daquilo que está além do meu alcance. Exato. Né? Foi onde eu pensei tudo isso, porém, acabei eu mesmo me desmotivando, porque eu disse, poxa, realmente eu posso conquistar, mas, poxa, não é pra mim, não é pra um cara que tem condição financeira tão baixa, não é pra um cara que, olha onde eu tô numa escola que a infraestrutura é muito pouca, e eu querendo ir para os Estados Unidos, poxa, isso é fora do meu alcance, né? Nem sabia inglês, porém, né, como pessoa curiosa que sempre fui, isso ficou na minha cabeça, de forma inconsciente, né? Eu me motivei de forma inconsciente, podemos dizer assim. E o tempo passou e uma professora de matemática, por ver meu desempenho, eu sempre tentei me dedicar muito aos estudos, e ela disse assim, olha, Renato, tá abrindo as primeiras inscrições para o Instituto Federal aqui de Caruaru. O campus aqui de Caruaru, ele é muito, muito novo. Ele tem, eu acho que, entre 7 e 8 anos apenas. E eles estavam abrindo a primeira turma do integrado, né? Que é tipo, você vai fazer o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo. Né? Aí no seu campus eram 4 anos. 4 anos. Isso. 4 anos. Aqui, tudo dividido em período, não é por ano. É tipo, são 8 períodos que a gente tem que terminar. E do 6º ao 8º a gente só faz matéria técnica. Aí, motivado por ela, eu disse, poxa, eu iria para uma escola estadual. Porque a escola que eu estudava só tinha até a parte do ensino fundamental. A parte do ensino médio tinha que ser em outra escola. Não custa tentar. Eu me reuni com os meus amigos. A gente, cada um deu R$10. Juntou. Nesse caso foram eu e mais 3 amigos. A gente reuniu R$40 nesse caso. Para pagar a nossa professora de matemática por aulas extras. Para que a gente estudasse para o vestibular do IFPE. Porque eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Legal. E foram 6 meses dessa forma. Um professor de geografia comprou um caderno, um livro preparatório, né, esses livros de concursos e tudo mais, a gente começava a responder, se reunia para estudar, e aconteceu que depois que eu fiz o vestibular, veio a grande notícia, né, que eu havia sido aprovado no IFPE para estudar mecatrônica, que foi o meu curso técnico, em 6º lugar. E foi onde tudo começou a mudar. Porque eu saí de uma escola, agora essa escola tá bem melhor. Porém, antes era tipo, todas as carteiras eram muito enferrujadas, riscadas, aquele ambiente mesmo precário. Tinha até um ventilador, desses ventiladores de teto, sabe, que dá um medo muito grande de cair, ele estava meio quebrado e tudo mais. E teve até uma vez que eu tive que por conta que uma sala pegou fogo, eu tive que estudar junto com os meus amigos em uma sala muito, muito pequena, que, né, na verdade não era uma sala, era uma biblioteca bem pequenininha que tinha, a gente dividia
o espaço entre os livros e a biblioteca nessa escola para estudar. Nossa, como é que pegou fogo isso? Eu realmente não sei, eu acho que, não sei se foi alguém que entrou e fez isso, só sei que veio a notícia e a sala tinha pegado fogo Que e tudo mais. loucura, que loucura. Eu acho que foi numa madrugada, não me lembro. Mas eu só sei que foram todas essas transições, sabe? E a minha transição para o ensino médio, para o Instituto Federal, foi maravilhosa. Porque eu saí de um ambiente em que existia um ventilador que eu tinha medo de cair, para um ambiente em que eu estava numa sala que tinha ar-condicionado. Isso era fascinante para mim. Agora, uma coisa que você percebe também nessa transição é como que ela é tão intensa. Você sente, às vezes, que você estava já na faculdade lá, assim, tudo é construído, a infraestrutura, o modo como o ensino é dado, é uma coisa assim, até os professores que, pô, tem doutorado, mestrado, então, assim, muita gente, inclusive, acaba tendo dificuldade de se adaptar com isso, não é? Então, assim, tem muita desistência também, a gente sabe disso, mas pode continuar aí. E foi exatamente tudo isso que me fascinou, sabe? Eu sabia que iria ser desafiado ao extremo naquele lugar, mas nesse caso no IF, a gente chama IF aqui, é IF, IF, é quase a mesma coisa. Enfim, eu sabia que iria ser desafiado, eu até de certa forma tive um baixo desempenho no início, mas fui me acostumando, me adaptando e tudo mais, principalmente porque eu estava motivado por esse novo ambiente, por esse novo, como é que eu posso dizer, essa nova realidade da minha vida, né? O que mais me fascinava era isso, professores altamente qualificados, com doutorado, mestrado, e no meu segundo ano eu já tive a oportunidade de fazer parte de projeto de pesquisa e tudo mais, né? E tudo isso foi formando a minha carreira acadêmica até o ponto em que eu disse, poxa, se o ambiente que estava fora do meu alcance, que é esse ambiente do IFPE, agora está no meu alcance, por que eu não posso sonhar mais alto e viver o sonho do Renato do sexto ano, né? E foi onde eu pesquisei pela primeira vez no Google como estudar em Harvard, como ser aprovado em Harvard. E aí eu entrei no site do Yahoo. E o cara lá deu a resposta, tipo, olha, é impossível, só gênio entra, e você precisa ser extremamente rico, e mesmo assim eles vão analisar toda a sua vida, se você tirou nota baixa no Enem, se você tirou nota baixa em uma Olimpíada de História, você vai acabar já sendo reprovado e por aí vai. E eu disse, poxa, não acredito, velho. Será que realmente é assim? Só que isso não saiu da minha cabeça. E eu não desisti até realmente ter uma resposta concreta. É possível ou não é possível? E foi conversando com um professor meu, através do Facebook, o professor que pagou pelo caderno de preparação para eu ser aprovado no IFPE, meu professor de geografia, e que eu perguntei simplesmente assim, professor, olha, eu já tenho perguntado a muita gente acerca se é possível ou não estudar em Harvard, e todo mundo disse que é pra gênio, pra gente mais inteligente que eu, e pra gente extremamente rica. E aí, o senhor sabe como é que eu posso adentrar nesse processo? É possível? E naquele tempo, foi no dia 26 de outubro de 2013, foi onde ele me enviou o link de um estudante que havia sido aceito em Harvard com bolsa integral. E foi através do site Estudar Fora, que foi onde eu aprendi basicamente quase tudo do application, que é o processo que você faz para ser aceito em universidade americana. Quem era o estudante? Foi o João Henrique Vogel. Ah, o João é famoso. Ele também veio de uma família humilde, né? E conseguiu estar lá. Ele junto com a Tabata Amaral, que é super famosa também, tem uma história muito inspiradora. Se vocês não conhecem, joga esses nomes no Google. João Henrique Vogel e Tabata Amaral. São sensacionais. Com certeza. Não estudaram no IF, mas tiveram trajetórias fantásticas. Foram as duas pessoas que eu acho que mais me inspiraram. O Renan Ferreirinha também. E, enfim, eu só sei que a partir daquele dia eu falei pro meu professor e disse, professor, olha, eu precisava até fazer uns exercícios de matemática aqui, porque eu tinha aula no sábado, era na sexta-feira, eu tinha aula no sábado de manhã. Era uma lista imensa de matrizes para resolver. Eu disse, olha, sábado eu vou acordar mais cedo e tentar resolver
antes da aula, porque agora eu só estou motivado a entender sobre esse processo e pode ter certeza de uma coisa, que um novo sonho a partir de hoje se inicia em minha vida, e esse sonho eu coloquei estudar em Harvard, né? Porque todo mundo, de certa forma, começa esse processo com a mais famosa, né? Com a mais conhecida e tudo mais, né? Mas a gente vai chegar na parte de Darwin. Tem até aquele ditado, né? Você mira no céu, uma hora vai atingir as estrelas. Com certeza. É isso aí. Com certeza. E, enfim, né? 4 meses depois, eu soube de um programa chamado Yale Young Global Scholars, promovido pela Universidade de Yale, mais conhecido como YYDS. Eu não sabia inglês, só pra constar. Antes de você entrar nesse tópico, explica pra gente como é que funciona o processo para estudar nos Estados Unidos. Qual que precisa de verdade para quem aí tá interessado, começou não sabe, nunca ouviu falar dessa oportunidade? Como é que funciona isso de fato? Ok. O processo de inscrição para as universidades americanas é um pouco diferente do Brasil. Aqui no Brasil, uma nota vai nos colocar em uma determinada universidade, especialmente a nossa nota no Enem. Isso. Né? Se a gente tirar uma nota alta, a gente provavelmente vai poder entrar num curso de medicina, de direito ou coisas do tipo. Porém, para o application, né, que é o que a gente chama para inscrição para as universidades americanas, leva em consideração não só suas notas em provas específicas deles, mas também a sua história de vida, aquilo que você desempenha fora da sala de aula, como projetos voluntários e por aí vai, além de suas honras acadêmicas, como medalhas em Olimpíadas, projetos científicos que você participa, feiras de ciências que você apresenta o seu projeto e tudo mais, tudo é válido, né? E além deles analisarem tudo isso, você passa por entrevistas, os seus professores escrevem cartas falando sobre você como aluno e como pessoa, até o diretor da sua escola precisa enviar uma carta falando sobre isso, e você junta todas essas informações em um site bem comum chamado Common App, e através desse site você coloca todas essas informações, escolhe as universidades que você quer aplicar e envia. Né? Claro, parece simples assim, tipo, muito rápido, porém, para que você chegue no Common App e termine todas as suas redações e preencha tudo, você tem passado um ano inteiro só se dedicando a isso, porque você vai ter que estudar para 2 provas principais, podemos dizer assim. Uma é um teste de proficiência no inglês, que é o TOEFL. Geralmente as universidades exigem uma nota acima de 100, essa prova vale 120. E a outra é ou o ACT ou o SAT, que são 2 provas parecidas com o Enem americano, que vão medir o seu nível de conhecimento acerca de leitura acadêmica, tudo em inglês, matemática e redação. E a única diferença do SAT para o ACT, além do tempo que você tem para cada sessão, é que o ACT tem a parte de ciências. Então, quem geralmente é bom em ciências, vai para o ACT. Quem geralmente gosta mais de lógica, de perguntas mais diretas, vai para o SAT. Então, depois que faz tudo isso, você envia todas as suas coisas para as universidades e depois é só aguardar. Né? O processo é um pouco caro, mas também tem apoio de outras instituições que podem ajudar estudantes de baixa renda, assim como eu fui ajudado. Legal. Agora, uma coisa que falam bastante é que esse processo é um processo holístico, isso é, ele vai examinar todas as suas habilidades como pessoa, como estudante, né? É como se você estivesse enviando um currículo para uma empresa. Né? Agora, quem tiver interessado, a gente vai estar disponibilizando aqui no link, na descrição, do grupo Biscu, que é um grupo que reúne mais de 10 mil pessoas, hoje eu nem sei mais quantos membros tem, de gente que quer estudar fora e gente que já está fora, gente assim, que está em Harvard, gente que está nas melhores universidades do mundo. Então, se você quiser se aprofundar nisso, vai estar aqui embaixo o link. Bom, agora continua. Você está falando do Yale, como é que é o programa? O YGS, né? O Yale Young Global Scholarship. Isso. Então, foi minha primeira experiência com isso, né? Até então, eu estava aprendendo através do Biscuit e do site Estudar Fora, como era esse processo, estava tentando me conectar com essas pessoas que já haviam passado por isso. E eu sabia que o application iria exigir tudo isso que eu acabei de falar, né? Cartas de recomendação,
minhas redações, minhas notas na escola também, e por aí vai. E surgiu a oportunidade de aplicar para o YYDS. Eu não sabia inglês, tipo, sabia básico do básico mesmo. Uhum. E eu disse, sabe, Duan, eu vou tentar. Eu vou me aventurar, vou escrever minhas redações em português, vou pedir para um amigo meu traduzir. E eu estou disposto a aprender inglês em 4 meses e viajar para Yale para participar desse programa que é sensacional. E em 16 dias eu consegui fazer minha inscrição. Tive minha primeira experiência com o que a gente chama, né, de application. E como esperado, né, eu até me sinto muito, como é que eu posso dizer? Acho que grato por não ter sido aceito nesse ano, porque eu iria sofrer muito caso Uhum. tivesse sido aceito, porque não sabia inglês. E, Isso foi em que ano? enfim, isso foi no ano de 2014. Você estava no seu segundo 2014. ano do IF. Tava no Isso, meu segundo ano. entendi. E apliquei, certo. Não passei e disse, não, foi só uma experiência mesmo, eu vou tentar e agora eu sei o que eu devo melhorar, vou melhorar meu inglês. Aí em dezembro eu consegui escrever minha primeira redação em inglês. Consegui, entre aspas, porque tava cheia de erro gramatical, foi só aquele negócio, vamos se esforçar um pouquinho, utilizar o vocabulário que eu já tenho para escrever uma redação sobre mim. Uhum. É difícil você escrever uma redação sobre você em português. Imagina em um idioma que você tá aprendendo, né? E por você mesmo, tipo, eu tava estudando sozinho. E surgiu a oportunidade, né? Eu já um pouco mais experiente sobre esse processo, de eu aplicar para um programa que ajuda exatamente jovens de baixa renda para aplicarem para as universidades americanas. E foi aonde eu apliquei para o Education USA. Foi difícil, foi muito difícil, porque eu tive que me acostumar a escrever as redações em inglês e por aí vai. O Mas pude Education contar com a USA ajuda. é uma ajuda da Embaixada Americana Isso, que tem um programa chamado Oportunidades Acadêmicas que ajuda alunos de baixa renda que querem estudar fora e dá uma mentoria durante o ano, é isso? isso. Não apenas mentoria, mas ajuda em todas as partes do processo, Financeira né? também. E Financeira aí você também. aplicou para esse programa em 2016, 2000 2015. Ok. 2015. Nesse tempo, o Education USA estava aceitando ainda pessoas que iriam aplicar apenas, nesse caso, em 2016. É o que a gente chama de senior year, né? Eu estava no meu penúltimo ano. Geralmente, eu acho que agora eles só aceitam pessoas que estão aplicando, na verdade, que estão terminando o seu terceiro ano, ou nesse caso, na verdade, o último ano do ensino médio. Uhum. Mas eu apliquei no meu penúltimo, porque naquele tempo eles aceitavam. Você poderia ficar 2 anos de um programa. E eu apliquei, né? Tive a ajuda de uma menina chamada Natália Nascimento, que está em Yale. Eu descobri ela por acaso, porque ela havia aplicado para o IDS e diferente de mim ela havia sido aceita, então ela já começou a ser minha inspiração a partir daquele momento. E no mesmo ano ela acabou sendo aceita não apenas no programa de verão, mas também em Yale. E eu, como pessoa curiosa que sempre fui, né, mandei uma mensagem para ela pedindo ajuda e ela pôde me ajudar, muito mais experiente que eu. E acabou que no final deu tudo certo e eu fui aceito na Education USA. E um pouco antes, né, surgiu a oportunidade de aplicar para o YYDS mais uma vez. Porém, por conta que eu ainda estava aprendendo inglês, eu acabei demorando demais para reunir tudo que você precisa para um application e perdi o que a gente chama de deadline, que é o prazo, né? O prazo de inscrição. Eu disse, caramba, agora a oportunidade foi embora, porque no site do programa ele diz assim: você tem que ter algum ensino médio para terminar quando você voltar do programa. Só que isso era 2015, em 2016 eu já estaria me formando na metade do ano. E o programa ia acontecer exatamente em julho, na metade do ano. Eu digo, poxa, perdi a oportunidade. Uhum. Só que eu coloquei no meu coração, eu disse, poxa, eu vou enviar um e-mail para eles, e se eu realmente tiver a oportunidade, eu agora sei o que eu devo acertar, eu sei o que eu devo consertar, e eu vou aplicar e vamos lá, vou passar, vamos de determinação. Já tava, como é que eu posso dizer, pegando já o embalo do processo, então vou aplicar para tudo que eu tiver direito. E, enfim, no Education USA foi onde eu pude crescer muito. Eu acho que 2015 foi um dos anos que eu pude mais crescer em termos de entendimento da application, assim como no inglês.
porque o Education SA me conectou com nativos americanos, em que eu podia conversar com eles por Skype, e por aí vai. Tive revisão de essays, comecei a ler livros em inglês, e a gente discutia esses livros em inglês também. Então foi onde eu pude crescer muito. Tive a ajuda de uma das mentoras do Education SA para aplicar para o IDS, porque eu enviei um e-mail e disse assim, olha, na minha escola, nesse caso, IFPE, para que eu possa me graduar, eu tenho que fazer um estágio obrigatório, né? Uhum. Eu acredito que para todos os Sim. IFs é assim. E eu tenho como adiar esse estágio, então eu posso manter o meu vínculo. Posso aplicar para o IDS? Aí disseram, pode. Foi tudo que eu precisava. Que maravilha. Eu adiei meu estágio, né? Porque eu estaria me formando em agosto, né? Apesar de quando eu voltei ainda tive algumas aulas, mas eu não iria arriscar. Então eu apliquei e finalmente veio aí a aprovação. Em 2016 eu fui aprovado com bolsa integral no Yale Young Global Scholars e pude viajar internacionalmente pela primeira vez, né? Aquele jovem da quinta série que queria se comunicar com gente nativa, queria ser entendido e também entender o que eles estavam comunicando. Uhum. Agora estava realizando o sonho, né? Eu creio que quase 10 anos depois, né? De viajar além das suas fronteiras pela primeira vez. E eu acredito que foi ainda mais um divisor de águas essa experiência para mim, porque eu conheci gente do mundo inteiro. Hoje eu posso dizer assim, se eu visitar diversas partes do mundo, eu vou ter um amigo para poder ficar na casa deles. Que legal. E foi sensacional. E nesse caso eu ia dizer ano passado, mas a gente já está em 2018, então em 2016 eu já estava com um nível de inglês bom, já estava preparado para o application e apliquei, né? Depois que saí do programa, do IDS, voltei aqui para o Brasil e comecei a me dedicar ainda mais ao processo de aplicação para as universidades americanas. Apliquei para 12 universidades, fui aceito, para resumir, em 2. Foi a Universidade de Bridgeport e Master University. As duas, elas me deram uma bolsa incompleta, então eu não pude ir devido às condições financeiras. E acabei sendo rejeitado em, por exemplo, em Harvard, Yale, Brown, Dartmouth. Inclusive Dartmouth acabou dizendo não para mim. São todas as Ivy Leagues, né? Que são, das 8 Ivy Leagues eu apliquei para 4. A Ivy League, para quem não sabe, são um conjunto de universidades na costa leste dos Estados Unidos que são universidades excelentes, não é isso? Isso. São o conjunto de universidades mais, de certa forma, mais prestigiadas dos Estados Unidos e são antigas também. Isso. Né? Então, você sabe de cabeça quais são? Vamos lá. Harvard, Yale, Brown, Columbia, Dartmouth, a Universidade da Pensilvânia, Cornell e Princeton. Isso. São as 8. Ok, aí você foi rejeitada em 6 universidades, foi isso? Passou em 2? Passou em 2. Eu fui rejeitado em 10, na verdade. Eu passei em 2. Ok. Inclusive em Dartmouth, né? E foi aonde eu disse, caramba, e agora? Posso me dedicar aos vestibulares aqui no Brasil? Ou posso realmente sonhar além e realmente dizer que esse sonho está no meu alcance, né? O jovem que dizia que as coisas estavam fora do alcance não existia mais, né? No início do ano passado não existia mais porque, poxa, para mim era impossível viajar para os Estados Unidos, eu já tinha viajado. Para mim era impossível aprender inglês, eu já havia aprendido inglês, né? Para mim era impossível entrar numa escola de ponta como o Instituto Federal, e eu havia entrado. Então, poxa, vamos embora. E aí você decidiu perseverar, não desistiu, mesmo tomando esses 10 nãos na cara, você foi lá e continuou, né? Com certeza. Okay. Foram bem pesados, porque eu não esperava por isso. Foi aquele negócio, o sonho que iniciou, que teve início, né? No dia 26 de outubro de 2013, eu havia, desde aquele dia, me dedicando ao dia em que, por exemplo, Harvard poderia me aceitar. E chegou o dia em que ela disse, não, eu não quero você. Então, foi bem desmotivador, sabe? Uhum. Porém, eu me agarrei na perseverança.
e acima de tudo, naquilo que eu acredito, na missão que eu acredito que eu ainda posso trazer para esse mundo, na mudança, né, na verdade, que eu posso gerar através da educação. Então foi sabendo de tudo isso, me agarrando nos meus próprios sonhos, me agarrando em tudo aquilo que eu já havia conquistado e sabendo que eu poderia ir muito mais além, eu decidi aplicar novamente. Acabei perdendo o apoio do Education USA devido o fato de eu já haver passado 2 anos no programa, então eu não poderia mais ficar por questões burocráticas mesmo, em termos de eles não poderiam pagar mais nada por mim, porque eles têm um certo orçamento para cada estudante, e eles já haviam excedido isso com relação ao meu application. Porém, eu também havia sido aceito em outros programas de preparação, que eu acredito que são válidos falar aqui também. Em 2016, eu fui aceito no Prep Scholars, né, que é um programa da Fundação Estudar, que, assim como a Education USA, ajudam estudantes para aplicar. Porém, sem levar em consideração a renda. Pessoas que têm uma renda um pouco mais alta, que pode levar o application de forma individual mesmo, sem a ajuda de ninguém em termos financeiros, pode aplicar para o Prep Scholars também, porque eles vão analisar você não em termos financeiros, mas em termos acadêmicos mesmo, em termos de o quão qualificado você é para ser aceito em uma universidade americana. Então, havia sido aceito no Prep Scholars, e o Prep Scholars me direcionou para uma outra empresa na Califórnia, chamada Better Angels. Essa empresa realmente só tem como entrar através do Prep Scholars, né? E foi onde eu tive uma mentora incrível, que me ajudou em todo o processo. E quando eu disse para ela que estava querendo aplicar mais uma vez, ela disse: você tem todo o meu apoio e pode ter certeza que eu vou lhe ajudar a reaplicar, né? E foi também tudo que eu precisava, né? Ter essa força de vontade, mas acima de tudo, apoio de pessoas que realmente acreditavam em mim, né? E foi através disso que participei mais uma vez do processo, melhorei minhas notas, que também foi um fator decisivo para que eu não tivesse sido aprovado no ano passado, logo no início do ano passado. E depois que melhorei minhas notas, escrevi sobre minha história, também me envolvi em novos projetos, especialmente no IF. Por exemplo, no IF eu participava de muita coisa, e ainda participo, apesar de eu já ter me formado. Mentoria, por exemplo, eu fui monitor de física, de matemática, e por 2 vezes consecutivas, isso me ajudou também. Eu fui atleta também no IF, eu participei de salto em altura e salto em distância, consegui participar de alguns campeonatos bem importantes do próprio Instituto Federal, que são os GIFs, né? E consegui algumas medalhas também, na parte, especialmente de salto em distância. E tudo isso contribuiu para que eu tivesse sido aprovado, né? E, enfim. Você fazia a Olimpíada Científica? Também. Também? Foi medalhista em alguma? Fui sim. Eu fui medalhista especialmente na Olimpíada de Astronomia. Né? Como o campus é novo, a gente ainda não tem um professor voltado para a parte de astronomia mesmo, né? Geralmente os professores de física que ajudam com isso. Sim. Só que os professores de física já estão um pouco ocupados com a carga horária. Eu acabei criando um projeto chamado Grupo Quasar, que exatamente eu me reunia com estudantes que estavam interessados em participar da Olimpíada, e a gente estudava junto, né? E eu especialmente estudava o assunto e, de certa forma, passava tudo aquilo que eu aprendia. E no final foi que eu tive muito orgulho, porque esse grupo foi um grupo que trouxe as primeiras medalhas para o campus, né? Então, foi bem gratificante para mim. Além disso, eu ganhei menção honrosa na Olimpíada de Matemática, mas isso foi só no início, porque, assim, o application é um erro que muitas pessoas acabam cometendo, especialmente quem vê essa gravação se alguém se interessar, vai ver que muita história de sucesso de pessoas que foram aceitas em Dartmouth, em Harvard e por aí vai, foram pessoas que participavam de Olimpíadas Científicas, sabe? Sim. Alguns especialmente que ganharam medalha internacional. Olha, eu posso dizer que no MIT, por exemplo, realmente eles prezam por pessoas que participaram em Olimpíada e claro que
Sempre tem as exceções, mas eles prezam por pessoas que tiveram medalhas internacionais e por aí vai. Porém, eu não vejo isso para as outras universidades. Como você mesmo falou, é um processo holístico. E é um processo que vai levar em consideração a sua história e a sua paixão. Vai levar em consideração o que é importante para você. O que é importante para você é importante para as universidades. Quando as pessoas entram no processo de application, geralmente elas dizem, poxa, eu preciso de todas as formas ganhar medalhas em Olimpíadas, porque se eu não ganhar, eu não vou ser aceito. Isso é um tabu, certo? Porque eu conheço muita gente que não teve uma medalha em Olimpíada e foi aceito. Porém, tinha outras coisas para se destacar. É como diz o Gabriel Guimarães, que estudou no Instituto Federal de Espírito Santo. Ele diz assim, ele passou em Harvard, né? Ele diz assim, se você quiser passar em Harvard, constrói um avião. Porque o tamanho do esforço e conhecimento que você vai precisar para construir um avião já te garante uma vaga lá, né? Então assim, exatamente. Não é questão de Olimpíada, é questão de paixão e muito esforço. Exatamente. Outra coisa importante, né? Geralmente as pessoas dizem, poxa, eu tenho que criar diversos projetos para poder ser aceito. Não. Se você criou um único projeto e você mostra a dedicação nesse projeto e você conseguiu coisas boas através dele, com certeza é melhor do que 10 que você conseguiu conquistas extremamente superficiais, sabe? Você tem que realmente participar naquilo que você ama, porque é através daquilo que você ama que a universidade vai aceitar você. Né? No meu caso, a minha personalidade é que eu amo participar em diversas coisas. Então, o que eu tinha de oportunidade, eu fiz, mas fiz de paixão. Astronomia é até uma coisa que eu estou considerando em estudar em Dartmouth, especialmente astrofísica. Então, eu estava fazendo por um motivo, entendeu? E, além disso, né, eu tinha outras atividades extracurriculares. É importante falar ou não? Pode falar, claro. Enfim, eu... desde os 13 anos de idade, eu, de certa forma, virei um tipo de pastor, né? Eu prego na minha igreja desde os 13 anos, ou seja, foi algo que me fez ter muita maturidade. E, além disso, eu faço parte de um projeto na igreja que se chama, que é bem comum, é a escola bíblica. Então, eu sou não apenas o professor, mas o coordenador da escola bíblica do ministério. Então, foi bem importante para mim. Coisas que como é que eu posso dizer? Foram importantes para serem mostradas no meu application, porque aquilo que eu quero, de certa forma, realizar tem a ver com tudo isso que eu participei. Então, tudo está interligado, apesar de, por exemplo, poxa, o cara está participando de atividade religiosa e está participando de astronomia. O que é que isso tem a ver? No meu application eu explico isso, entendeu? Então, isso me diferenciou. Esse é o Renato. Quando as pessoas, por exemplo, analisaram o que a gente chama de admission officer, analisaram meu application, eles não disseram, Renato é só mais um cara que só tirou nota alta no SAT, no TOEFL, e tirou não sei quantas medalhas em Olimpíadas, só isso. Não. Renato é o cara que se engaja em diversos projetos, que tem um propósito pelo qual ele está se engajando nesses projetos, e eu estou vendo isso aqui, e por essa personalidade dele, eu acho que ele é importante para a nossa universidade. É basicamente isso, né? Então, enfim, através de toda essa dedicação, dia 14 agora de dezembro, eu apliquei mais cedo, né? Que existe 3 modalidades que você pode aplicar. Acho que é importante explicar também. Existe a Early Action, Early Decision e a Regular Decision. Early Action é simplesmente para você saber um resultado mais cedo de uma universidade. Você aplica no dia 1º de novembro, você já sabe o resultado, geralmente no dia 15 de dezembro. E Early Decision é um pouco diferente. Você também sabe o resultado mais cedo, porém, você está se comprometendo com a universidade de, se ela aceitar você com a bolsa que você precisa, você tem que ir para lá. E automaticamente você vai ter que cancelar qualquer inscrição que você fez para outra universidade. Então, geralmente, quem aplica Early Decision são pessoas que têm a certeza que aquela é a universidade que eles querem ir. Porque se eles realmente forem aceitos, eles terão que ir para lá. Então, depois disso tem o Regular Decision, que é o que a maioria das pessoas segue, que é a parte em que você
em que você aplica até o dia 15 de janeiro. Geralmente as universidades têm prazo para o dia 1, dia 2 por aí e o dia 15. Inclusive tem muita gente aplicando até agora, né? Enfim. E o resultado sai em março. Aí é aí onde você vai ter diversas cartas de aprovação ou de rejeição, como aconteceu comigo, eu tive 10, né? E se você for aprovado, você geralmente visita as universidades e escolhe qual que você vai. Nesse caso, era a minha última chance. Eu aprendi muito acerca das universidades e vi que Dartmouth tinha um perfil ideal para um estudante como eu. E eu disse, não, se eu for para Dartmouth, eu vou ser feliz. É o que é o mais importante. Geralmente as pessoas dizem, eu tenho que ir para Harvard porque Harvard é Harvard. Poxa, só por conta do nome. Você tem que analisar o seu perfil e se você vai ser feliz lá. Porque nada adianta você estar em uma universidade com um nome tão conhecido, né? E você sofrer uma pressão acadêmica tremenda. Claro que todas as universidades são assim, mas sofrer uma pressão acadêmica em um lugar que você não gosta. Aí isso é muito ruim. Isso traz muitos danos para a sua saúde em si, enfim. Agora, falando um pouquinho disso também, eu queria falar um pouquinho de um problema muito sério que acontece nos IFES, né? Você provavelmente deve ter conhecido algumas pessoas, alguns amigos seus até, que tem algum trauma pelo IFE, né? Que às vezes sente justamente essa pressão acadêmica e aí acaba tirando notas abaixo do que esperava. Às vezes até se esforça, mas às vezes assim, não tira a nota que queria. E aí a gente tem dois tipos de gente que reage a isso. A gente tem as pessoas que simplesmente desistem, as que saem do curso, e a gente tem assim, até um índice alto de evasão. E a gente tem um outro tipo de gente, que é aquele gente que não sai, mas fica lá, simplesmente se contentando em tirar nota mínima média no final do ano, simplesmente para não reprovar. Que conselho você daria para essas pessoas que estão lá, às vezes, querendo melhorar, mas não consegue? Às vezes sente a pressão, não sabe o que fazer muito bem. Que conselho você daria para esse tipo de gente? Olha, eu acho que o mais importante para que você venha entender a importância dos estudos, a importância de você melhorar, é você saber o que você quer realizar depois. Eu até também tenho um projeto no IFE aqui, que se chama Projeto New Life, em que eu especialmente me conecto com estudantes que estão entrando, que ficam meio atordoados com tanta pressão acadêmica e exatamente com esse alto índice de notas baixas, porque o índice de evasão é muito alto. As pessoas geralmente desistem muito fácil, né? E ao me conectar com essas pessoas, a principal coisa que eu vejo é que essas pessoas ainda não têm uma perspectiva formada do que eles querem realizar após o IFE, né? Então, o que foi que me manteve motivado a tentar mais uma vez? Foi exatamente o meu sonho de não apenas estudar em uma universidade de ponta, mas de tirar proveito de toda essa educação para fazer aquilo que eu acredito de melhor para o mundo, né? Claro que até tem pessoas que não ligam para essa perspectiva. Porém, o que eu tenho visto através desse projeto, então eu acho que é importante mencionar, é que quando as pessoas entendem o que é que eles querem fazer da vida, ou pelo menos buscam isso, e sabem que o IFE vai dar todo o suporte necessário para que isso aconteça, né? É através disso que você começa a ter uma dedicação melhor, é através disso que você começa a entender que, poxa, eu preciso melhorar minha nota, eu preciso, não é nem melhorar a nota, eu preciso aprender isso daqui, porque isso vai me ajudar a realizar algo a mais no futuro, né? Então é da proposta à obrigação, né? Se você faz as coisas por obrigação, é claro que vai ser uma coisa dolorida. Exatamente. E aí vai ser mais difícil de entrar na sua cabeça, inclusive, não é? Então, tipo, claro que existem diversos fatores para que você possa se dedicar. Às vezes as pessoas, muitas vezes se dão mal por conta de um problema familiar ou coisa do tipo. Mas eu acho que o essencial é você se conectar com pessoas que, quem sabe, não é que são melhores que você, mas se adaptaram de forma mais fácil a essa pressão acadêmica e você aprender com elas. E compartilhar conhecimento com elas. É você entender que, tipo, existem pessoas que têm facilidade, tem outras que têm mais dificuldade, mas não necessariamente você vai estar em um ambiente competitivo. Geralmente é. Mas sempre vai haver alguém que vai poder lhe ajudar com tudo isso. Então se conecte com pessoas que podem te ajudar e com certeza suas notas vão aumentar e o seu conhecimento também.
E, acima de tudo, através dessas pessoas, que você entenda o que você quer realizar no futuro, porque além de você melhorar as suas notas, você vai sempre ficar motivado. Então, eu acho que os dois conselhos são esses. Legal. Se conectar com gente legal, porque não só suas notas, mas você vai se tornar até uma pessoa mais legal, podemos dizer assim. Ótimo. Agora, uma coisa que as pessoas acham, que às vezes é que para você tirar nota boa ou alcançar coisas assim tremendas na vida, você tem que ser um eremita, você tem que ficar lá estudando 12 horas por dia, todos os dias, né? A gente tem, por exemplo, casos aqui no Brasil mesmo, de gente que quer estudar para vestibular, para uma medicina, para um ITA, e fica lá que nem um maluco, assim, né? Abdica de toda a vida social. Agora, como é que era isso para você? Você tinha alguma vida social? Como é que você conseguiu balancear isso tudo? Conta pra gente. Eu sempre fui uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Eu conheci os meus limites, sabe? Uhum. Eu acho que quando é pra estudar, você tem que estudar. E quando é pra você se divertir, você tem que se divertir. E eu nunca abdiquei de tudo isso, né? Falando assim, Renato foi aprovado em Dartmouth. Parece que eu não saí do meu quarto e fiquei estudando dia e noite. Mas isso não aconteceu. Quando realmente eu via que eu tava com uma pressão muito grande sobre mim, eu simplesmente respirava, né? Fazia coisas que eu gostava e voltava. Eu acho que o importante é ter foco. E você entender que os seus limites. Eu já vi até estudos que você não absorve mais do que depois de 5 horas de estudos. Depois de 5 horas de estudo, geralmente você vai esquecer de muita coisa que você estudou. Uhum. Então, eu acho que também não é a quantidade de horas que você passa estudando, mas a qualidade do que você faz, né? Do como você estuda. Geralmente as pessoas dizem, eu vou estudar 14 horas, né? Ou vamos colocar mais baixo, tipo, vou estudar 5 horas por dia. Mas dentro dessas 5 horas, tipo, fica conversando no WhatsApp direto, fica olhando no Facebook de vez em quando e por aí vai. E quando vê, as 5 horas se resumiram a 1 hora, né? 1 hora de distração ainda mais, em que você estudou mais distraído. Então eu acho que assim, você tem que ter foco. Quando é para estudar, é para estudar. Quando é para você se divertir, também se divirta. Então tudo se resume a como você Sim. gerencia o seu tempo, né? Exatamente. É você se entender o quanto você consegue estudar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não consigo estudar por um longo período de tempo. Então, de certa forma, eu tinha o meu horário. Eu também não consigo estudar no período nem da tarde nem da manhã, para me focar mesmo. Então, quando eu estava de noite, quando estava bem silêncio aqui em casa, era um momento em que eu parava, colocava o livro na mesa e estudava com foco, passava 1 hora e sabia daquilo que eu tinha aprendido. Uhum. Depois iria descansar um pouco, um descanso de 15, 30 minutos, voltava, começava a estudar novamente. Entendia como o meu corpo funcionava também, né? Você aprender como você aprende. Eu acho que é isso. É você aprender como aprender. Exato. Então, isso é muito importante. Então, com certeza. Isso é muito importante. Certo. Agora, vamos falar sobre as pessoas que estão no IF vendo esse vídeo. Pessoas que, assim, tá lá sem saber o que quer da vida. Pessoas que, assim, às vezes quer chegar onde você chegou. Ou às vezes quer estudar aqui no Brasil, seja lá o que for. Qual que é o conselho mais importante que você daria para esse tipo de gente? Pessoas, nesse caso, que querem... Que tem algum tipo de sonho, que, assim, que já tem um objetivo de vida. Qual que é o conselho mais importante para ela alcançar esse objetivo, esse sonho? Na verdade, eu tenho vários, né? Pode falar. Eu vou dizer da minha perspectiva, o que é que me fez chegar até aqui. Eu diria que foram 3 coisas. A primeira coisa foi foco. Foi feito aquilo que eu falei. Saber o porquê de eu estar realizando tudo aquilo. Porque, com certeza, vão sempre aparecer pessoas que vão te desmotivar. Vão aparecer pessoas que vão dizer, poxa, tenta essa outra possibilidade, tu não vai conseguir, né? E até te menosprezar mesmo, dizer assim, cara, isso não é pra você, né? Só que quando a gente tem foco, a gente tira aquilo que é negativo da nossa vida e a gente absorve apenas aquilo que é positivo, né? Tem um ditado bem simples que eu aprendi com o pastor da minha igreja, que ele diz assim, na vida você anda com
dois sacos nas costas. Um saco está furado e o outro está intacto. As coisas ruins você coloca no saco furado, porque elas vão cair à medida que você percorre o seu caminho. E as coisas boas, elas ficam no saco intacto. E você leva com você para o resto da sua vida. Então, quando você tem foco, é exatamente isso. Você sabe o porquê de você estar fazendo aquilo. Você sabe o quão importante é você realizar aquele sonho, né? Então, a primeira coisa é foco naquilo que você acredita. E se você não sabe o que acredita, então busque algo para acreditar Com e certeza. foque-se naquilo. A segunda coisa é dedicação, né? É você, junto com o foco, fazer acontecer, né? É você ter o seu objetivo, mas não apenas esperar com que ele venha até você, mas você ir até ele. Então, foi algo que eu descobri como estudar fora, por exemplo, e eu não fiquei parado. Poxa, eu não sabia inglês, mas eu sabia que eu poderia aprender com o processo do YYDS. Então, por que não tentar? Eu acho que é importante a gente ter sempre essa interrogação na nossa mente, no sentido de dizer, por que eu não consigo? Porque, por exemplo, se a Tabata Amaral se formou agora em Harvard, por que eu não posso me formar agora em Harvard? Exato. Mas, acima de tudo, se ela consegue, o que é que ela fez para chegar lá? E o que eu posso fazer, em que eu posso me dedicar para que esse sonho também possa se realizar, É entendeu? questionar os seus limites, né, cara? É ir além deles, Exatamente. principalmente. Muita gente acha que, não, mas eu nasci assim, eu nunca vou ter chance, mas eu não sei isso. Ah, não, mas agora eu não tenho tempo, eu já perdi muito. Então, assim, no fundo, quando você vai além dos seus limites, quando você olha pra frente e não pra trás, é aí que as coisas acontecem, né? Com certeza, com certeza. E foi pensando nisso, por exemplo, que eu falei pra mim mesmo, eu disse, poxa, eu tenho duas possibilidades. Ou eu aplico mais uma vez e vejo o resultado, pode ser um não, pode ser um sim. Ou eu não aplico e vivo o resto da minha vida pensando, e se eu tivesse tentado? Né? E tem uma frase bem, de certa forma, clichê, né? Mas eu gosto muito dela, que é, no final das nossas vidas, a gente só se arrepende das coisas que a gente não fez. Então, eu falei pra mim mesmo, de tipo, eu quero chegar nos meus 35 anos, quando já tiver, quem sabe, com um filho, e dizer, olha, meu filho, eu no início do ano passado, eu não sabia se eu ia passar ou não, né? Olha, quando eu tinha 19 anos, eu tentei aplicar mais uma vez para as universidades. Não passei. Mas aconteceu isso, isso e isso por conta dessa minha tentativa. Eu simplesmente queria dizer assim, eu fiz o que era possível para que esse sonho se realizasse. E foi acreditando exatamente naquilo que parecia impossível, que o impossível se tornou possível. Então, eu acho que dedicação, você correr atrás, né, não apenas ter o foco, mas seguir este foco, é muito importante. E a outra coisa que serviu muito para mim é ter fé. E quando eu digo fé, não é exatamente com relação a se você acredita em Deus ou não. No meu caso foi. Mas é você exatamente acreditar em algo, certo? Que vai guiar a sua vida. É um pouco parecido com um foco, né? Mas o foco é aonde você quer chegar. E a fé é exatamente o caminho que vai ser criado através desse seu foco. Deu pra entender? É tipo... Deu sim. É o motor. É o motor, é aquilo que vai fazer você andar. Então, eu acredito que isso é muito importante. É você acreditar em algo que vai te fazer levantar da tua cama todos os dias e lutar para que você se dedique. Então é aquele negócio. A fé é o motor, né? E esse motor vai te trazer a dedicação, que é o outro pilar. E essa dedicação, ela vai ser em direção ao outro pilar, que é o teu foco. Então eu acho que esses 3 pontos são principais e eu tenho, acho que, plena certeza que qualquer pessoa que viver com esses 3 pilares na vida pode realizar qualquer coisa que quiser. Independente de quando ou como é possível. Né? Porque eu mesmo coloquei na minha mente, se eu não tivesse sido aceito, esse sonho não iria morrer. Eu iria fazer graduação aqui no Brasil e tentaria uma pós. E se não conseguisse uma pós, tentaria um mestrado. Se não conseguisse um mestrado, tentaria um doutorado.
Eu só sei que eu faria sempre a mesma coisa e na verdade vou sempre fazer. É nunca deixar de tentar. Então, é simplesmente isso. É tentando que a gente consegue. Sensacional, gente. Ó, esse aqui foi o Renato César Valentim. Uma história sensacional. Então, assim, gente, ouça o que ele tem a dizer, porque, como vocês podem ver, ele veio do IF, da nossa família. Então, assim, não existe limites, certo? Muito obrigado, Renato. Exatamente. Agradeço muito sua participação. De nada, foi um prazer. Você aqui estreou o nosso canal, então, assim, sinta-se lisonjeado. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.